Questão de número 10. Observe o gráfico abaixo, o percentual de alunos com conceito D, antes e depois de uma recuperação, nas 4 turmas do 9º ano de uma escola, tá? Então vamos analisar aqui esse quadro, tem aí 4 turmas, essa partezinha mais escura é antes da recuperação, a parte mais clara é depois, tá? Então vamos lá, o que a questão realmente quer? Tá aqui na pergunta de baixo. Comparando os dados de cada turma antes e após, qual turma teve maior redução do percentual de alunos com conceito D após a recuperação, tá? Então, ele não quer aqui o que teve maior aqui, ó, 59,38. Ele nem quer quem teve o menor, 7,11. Não. Ele quer saber qual a turma que obteve a maior redução. A maior redução. Então, para isso, a gente vai ter que analisar turma por turma, com cuidado. Turma de número 1. Antes, na recuperação, tinha 19,44. Após a recuperação, teve a redução aqui, ó, e caiu para 7,11. Qual foi a redução desse percentual? Basta a gente subtrair um pelo outro, tá? Aqui a gente vai obter, gente, o percentual de 12,33, tá bem? E a gente vai repetir isso nas outras turmas também. Turma 2, o maior menos o menor. Após a gente calcular aqui, ó, todas as turmas, a gente está analisando aqui, ó, qual foi o maior percentual que caiu aqui. A gente vai obter o de 18,75, tá? Foi o maior percentual de redução. Antes estava em cima e aí desceu 18 números para baixo, tá? Então, a turma aqui, ó, que teve o maior percentual foi a turma 2, tá bem? Nosso item B. Questão de número 11. Uma caçamba de entulhos sem tampa tem o formato de um paralelepípedo retângulo, cujas medidas internas estão apresentadas no desenho abaixo. 3 metros por 2,6 metros por 1,5 metro de altura. Qual é a capacidade máxima em metros cúbicos dessa caçamba, né? Questãozinha de volume, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar todos os 3 comprimentos, tá? Que é a largura vezes o comprimento vezes a altura. Então, para quem tem dificuldade um pouquinho de multiplicação quando tem vírgula, gente, acompanha aqui direitinho, ó. 2,6 eu vou deixar em cima e o 3 eu vou deixar embaixo, tá? Vou multiplicar. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 2 é 6, por mais 1 é 7. 7,8. Agora aqui, ó, 7,8 vezes 1,5. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 7, 35. Com mais 4, 39. 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 7 é 7. E aqui a gente já tem um número que a gente de cara já sabe qual é o item correto, né? O item C, 11,7. Mas aí você fica, tia, eu sempre tenho dúvida aqui para onde eu coloco a vírgula. Então conta aqui comigo, ó. Eu estou multiplicando 7,8 vezes 1,5, tá? Eu tenho quantas casas aqui após a vírgula? Eu tenho uma casa decimal após a vírgula. E no de baixo, eu tenho outra casa decimal após a vírgula. Então eu tenho, na verdade, 2 números decimais após as vírgulas, porque eu tenho 2 números com vírgulas, eu estou no plural, né? Então, se eu tenho 2 aqui, ó, a vírgula que está na última casinha, ela vai andar 2 casas também. E aí vai ficar 11,70. Questão 12, tá? De cara a gente já vê outra tabela. As questões de tabela, gente, sempre é muito fácil. Sempre é uma soma, é uma comparação, é uma média. O único problema é que a gente vai ter que analisar fato por fato, tá bem? Nessa hora a gente precisa de atenção e cuidado para não errar os cálculos, tá? Mas os cálculos também não tá difícil não. Anda aqui comigo. A tabela abaixo relaciona as matrículas das crianças de 0 a 7 anos nas instituições estaduais de ensino, nas 5 sub-regiões de determinado estado, no ano de 2010. Aí a gente tem a tabelazinha aqui. De acordo com os dados dessa tabela, as 2 regiões que apresentam a maior quantidade de crianças de 0 a 7 anos matriculados em instituições federais de ensino foram. Tá? Então, quer saber as 2 maiores, que
teve mais números de matrícula, tá? E aí, gente, vamos já comparar aqui e eliminar algumas coisas para a gente também não perder tempo. Essa 2 aqui, ó, região 2, tem 259, 301, 334. E se a gente comparar com as demais regiões, ela que menos teve matrícula, né? Mas a questão, ela tá pedindo aqui, maior teve matrícula, então essa aqui a gente já elimina, tá? A 2 não vai fazer parte aqui. A gente também já elimina os itens que não vai ser. Então aqui a gente já tem 50% de chance de acertar essa questão, tá? Só fazendo a eliminação de uma região apenas. Agora a gente vai comparar as outras, tá? Vamos lá. De cara aqui a gente também já tem uma que vai ser a maior, tá? Que é essa aqui, ó, a 4. Os números que aparecem aqui na tabela, gente, todos eles são muito maiores que os outros, né? Então, com certeza aqui tem o item 4. Mas aí os dois itens aqui, aparece o item 4, tá? Então, me resta calcular, ó, a região 3 e a região 5, para ver qual dessas duas regiões realmente é uma maior que a outra, tá? Então, aqui a gente vai calcular começando pela 3, 1.410, 1.615, mais 1.674. Região de número 5, vamos lá? Comparando aqui, gente, olha, diferença muito pouca, tá? De uma região para a outra. Só que quem saiu na frente aqui, ó, foi a região 5, tá bem? Então, nosso item correto é o item B. Questão de número 13. A gente já tá aqui recuperando a nossa cabecinha de tanto ler questão. O piso de um galpão está sendo trocado. Na malha quadriculada abaixo está representada a superfície desse galpão, como vocês podem ver aqui na imagem. Sendo que a área colorida de cinza representa a parte do piso que já foi trocado. A área de cada quadradinho desse corresponde a 1 metro quadrado, tá? Quantos metros quadrados de piso ainda faltam ser trocados nesse galpão? Então, aquele que é a parte que está em branco ainda, tá, gente? E aí, basta a gente contar novamente quantos lados, quantos quadradinhos vai ter aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como a gente está lidando com áreas, né, gente? Vai ser 8 comprimento vezes a largura aqui, ó. Vamos contar quanto tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 vezes 9, a gente vai obter 72, tá? Só que aí, quando a gente faz isso, ó, quando a gente calcula a área desse retângulo, tá? A gente está calculando toda essa partezinha aqui, ó. Inclusive, essa aqui já está pintada. Mas ele não quer saber a parte pintada, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apenas somar quantos quadradinhos pintados ficou aqui no nosso meio. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basta eu subtrair esses pintados do meu total que deu aqui, ó, 72 menos 8. Vou obter 64, tá? Então, o nosso item correto dessa parte que ainda falta colocar o piso é 64 metros quadrados, tá bem? Questão de número 14. De cara, a gente já vê aqui um triângulo retângulo, a gente já sabe que é Pitágoras, tá? Observe o desenho do escorregador de um parque aquático. De acordo com esse desenho, qual é a medida de x em metros do comprimento desse escorregador? Qual é a medida aqui da nossa hipotenusa, gente? Você pode aplicar aí o teorema de Pitágoras, você pode aplicar outra fórmula que talvez você tenha aprendido, mas deixa eu te dizer uma coisa. Para quem já está tendo aula aí, prestando atenção nas aulas, sempre que cai triângulos, retângulos, tá? Principalmente no SAEB, no SPAES, gente, o triângulo retângulo segue um padrãozinho, tá? Aquela dica que a tia sempre dá. O primeiro triângulo retângulo que a gente vê como base para tudo, gente, é o triângulo, ó, 3, 4, 5, tá? Ele segue aí uma lógica de números, tá? Então, a gente basta perceber aqui, ó, se aqui é 6, aqui é 8, tá indo de 2. Então, 6, 8 e 10, tá? Bem prático, você não precisa estar aplicando a fórmula, tá? 6, 8, 10.
Também poderia ser, por exemplo, gente, de 5 em 5. Poderia ser 5, 10 e 15. Também poderia ser 15, 20 e 25, tá? E claro, a gente vai comprovar aqui a nossa teoria aplicando Pitágoras. Mas raciocina comigo que o triângulo retângulo sempre vem aí um padrãozinho numérico, tá bem? Rapidinho aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é os catetos ao quadrado. Aqui eu vou ter 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 vezes 6 é 36, mais 64. Hipotenusa aqui vai ser 100. Só que a hipotenusa está ao quadrado, né, gente? Quer dizer que eu vou ter que pegar essa minha potência 2, que está ao quadrado, colocar para o outro lado da equação. E quando a gente faz isso, ela passa como raiz, tá bem? Porque é o nosso inverso da potenciação. E raiz de 100 é exatamente 10. Então a teoria aqui, ó, tá ok. Nosso item correto é o item 10. Item 10. Então, nosso item correto é o item A. Item A, que a resposta é 10. Questão de número 15. Carlos colocou 10 mil reais em um fundo de investimento, com juros de 10% ao ano. Depois de um ano, Carlos reinvestiu todo esse dinheiro no mesmo fundo de investimento. Quanto terá após o fim do segundo ano? Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular por parte, gente. Até esse primeiro ponto aqui, ó. Carlos colocou 10 mil reais em um fundo de investimento, com juros de 10% ao ano. Então, a gente já vai calcular aqui 10% de 10 mil. E 10% de 10 mil é 1.000, tá, gente? Vou fazer aqui a fórmula, mas, ó, 10% é sempre a base da porcentagem que a gente tem que ter para tudo, tá? Então, 10%, basta a gente, já que é 10, tem um zero, bastaria eu cortar um zero daqui, tá? E aí eu ficaria com 1.000. Esse é o meu bizu, tá? Mas se você quiser aplicar aí a fórmula que você aprendeu sobre juros simples, você aplica. Aqui eu tô tentando encurtar o caminho para vocês, tá? 10% de 10 mil, já que 10% só tem um zero, eu vou cortar apenas um zero de 10 mil e vou ficar com 1.000 aqui. Então, 10% de 10 mil é 1.000. Isso foi em um ano, né? Em um ano. Ele pegou esse valor e reinvestiu. Se ele já tinha 10 mil e lucrou 1.000, então no final das contas ele tem 11 mil, não é isso? Então ele pegou esses 11 mil e investiu novamente, 10% novamente em cima desses 11 mil. Então basta a gente calcular novamente 10%, agora não de 10 mil, né? De 11, porque ele já lucrou aí a partezinha dele. Novamente, se eu cortar aqui o zero, ó, eu vou ter 1.100. Só que 1.100 é o que ele vai ter a mais, né? Então, a gente vai somar em cima desses 11 mil. 1.100. Somando aqui, ó, gente, ele vai ter no final desses 2 anos, 12 mil reais e 100, tá? Então, ele aplicou 10 mil, em 2 anos ele tá com 12.100. Questão de número 16. Tá limpa e seca aqui a equação do segundo grau, não vê o texto, não vê o desenho. Então, vamos partir a fórmula de Bhaskara. X ao quadrado mais 8x mais 15 igual a zero. Primeira coisa que a gente tem que fazer antes de sair jogando Bhaskara aí para todo lado, gente. Vamos definir quem é quem que vai ser A, quem que vai ser B, quem que vai ser C, tá? Porque possa ser que a gente depois acabe se atrapalhando, tá? Então, antes de tudo, vamos definir os coeficientes. Coeficiente A, aqui, ó, é 1. Coeficiente B, 8. E coeficiente C, 15, tá? Agora que eu sei quem é quem, não vou me confundir na fórmula, vamos para a fórmula. Fórmula da equação do segundo grau, Bhaskarazinha. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta. Você pode calcular o delta separado ou você pode aplicar tudo em uma fórmula só. Eu já vou colocar aqui tudo numa fórmula só, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E tudo isso sobre 2 vezes A. Então, a gente vai agora substituir os valores das letrinhas, tá? X vai ser igual a menos 8, mais ou menos 8 ao quadrado, que é 64, tá? Eu já vou substituir aqui, ó. 64.
menos 4 vezes 1 vezes 15. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 15 é 60, tá? Então aqui vai ficar menos 60 sobre 2 vezes A. Quem que é o A, gente? O A é 1. Então 2 vezes 1 é o próprio 2. Então já vou simplificar e vou deixar só o 2 mesmo, tá? X é igual a menos 8 mais ou menos raiz de 4 sobre 2. Então, vou colocar logo aqui, ó, x1 e aqui embaixo x2. Menos 8 mais 2 sobre 2. E aqui embaixo vou ficar com menos 8 com menos 2 sobre 2. Lembrando, tá, gente, que eu já estou colocando 2 como a raiz do 4, como também já estou separando, tanto para o lado positivo, aqui, ó, desse mais, como também para o sinal do negativo. Menos 8 com mais 2 é menos 6. Menos 6 sobre 2, menos 3. Gente, já tá lá em cima no cantinho, mas vocês vão ver. Menos 8 com menos 2, menos 10. Menos 10 por 2, menos 5. Então, nosso item correto aqui, ó, que vai ter o menos 3 e o menos 5, que é o item C, tá bem? Cuidado, gente, porque pode ser que você esqueça de dividir aqui por 2, ó. Você acaba colocando a raiz do 4 e aí esquece e vai acabar marcando menos 6, né? Porque a gente aqui, ó, tem menos 6 e menos 10. A gente acaba esquecendo de dividir. E aí não dá certo os nossos itens, tá? Porque somente o item C é o item correto, tá bem?